Eu tenho certeza que ninguém nunca te falou o que eu vou te falar no vídeo de hoje. A verdade é que todo iniciante vai perder dinheiro no mercado de opções binárias. Esse é um mercado que é um mercado gigante, é um mercado denso e que ele proporciona que a gente faça bastante dinheiro operando com ele. No entanto, para você aprender de fato a fazer dinheiro com esse mercado, você precisa consumir um conteúdo que realmente te ensine como funciona a psicologia gráfica. Um conteúdo que te ensine a ter a leitura do mercado e não somente fazer algumas marcações no gráfico. Marcações essas que, sempre que o gráfico chegar, sempre que a vela chegar próxima dessas regiões, você terá um gatilho, seja ele de venda ou de compra, apenas por a vela ter chegado à sua região. Não é assim que funciona. O gráfico ele entrega gatilhos de entrada. Essas velas aqui elas querem nos dizer força, algumas outras querem nos dizer fraqueza, e a gente precisa saber entender exatamente o que cada uma delas quer nos dizer. Só que para isso, precisamos entender sobre a psicologia gráfica, sobre o contexto de mercado. E se você é novo aqui nesse canal, eu sugiro que você assista todos os meus vídeos anteriores, porque cada um deles eu entrego um conteúdo que vale ouro. E esses conteúdos, inclusive, se bem consumidos, todas as vezes que vocês forem assistir, se estiverem anotando, inclusive, todos os insights, eu tenho certeza que esse conteúdo vai colocar muito dinheiro no seu bolso. E eu não estou falando da boca para fora e não é teoria. Eu já vi alunos que, na prática, porque eles, inclusive, me mandam feedback diariamente dos resultados que estão tendo na corretora, apenas com meu conteúdo gratuito. Eu não cobro nada para poder te entregar esse conteúdo, eu não estou aqui para poder te vender um curso. Eu estou aqui para poder te mostrar exatamente como você vai fazer para poder ganhar dinheiro com o mercado de opções binárias. E para isso você vai precisar assistir esse vídeo até o final, ok? Como eu falei no início, você vai começar perdendo dinheiro. Se você continuar assistindo esses traders que te ensinam estratégias, esses traders que te ensinam a fazer apenas uma marcação e essa marcação ela serve como regra sempre que o mercado se aproximar dela, você pode comprar, né? Ou então, quando se aproximar de uma região de resistência, você pode vender. Não é bem assim que funciona e a gente pode ver isso agora, na prática. O mercado acabou de fazer um rompimento dessa região de suporte. Muitas pessoas teriam traçado essa região e feito uma compra assim que o mercado tocasse nessa região. Mas existe um padrão aqui anteriormente que nos demonstra a fraqueza do movimento comprador, e logo em seguida, eventualmente poderia acontecer também esse rompimento do posicionamento de compra, principalmente por conta da fraqueza do movimento comprador anteriormente. E para você entender todo esse conteúdo, como eu já falei, você precisa consumir os vídeos que eu posto aqui nesse canal. Eu não estou fazendo isso só para que você fique preso ao meu canal e que você consuma todos os vídeos, mas dá uma chance, pare e assiste cada vídeo, cada estratégia, entre aspas, que eu te passo, cada análise detalhada e criteriosa, explicando exatamente detalhe por detalhe, tá certo? Depois você volta aqui e deixa o seu feedback. E no vídeo de hoje, inclusive, eu vou passar um gatilho que eu utilizo bastante nas minhas análises, que é o chamado candle de exaustão. Para quem não entende, o candle de exaustão ele é uma vela, como o próprio nome já diz, que simboliza a exaustão do movimento. Então eu vou desenhar essa vela vendedora, que é essa daqui, e eu vou desenhar essa vela compradora, ok? Que é essa daqui. Eu vou deixar uma ao lado da outra. Eu vou explicar exatamente o que acontece na abertura dessa vela, e aqui nós temos a abertura, e o que acontece no fechamento dela, ok? Bom, vamos lá. A gente tem aqui a região de abertura, a gente tem aqui a região de fechamento dessa vela compradora. O que a região de abertura nos demonstra? O mercado, essa vela em específico, ela nasceu e ganhou bastante força no movimento comprador. Portanto, ela foi uma vela que não teve nenhum pequeno movimento de venda na abertura dela. Os vendedores não estavam presentes aqui embaixo. Simplesmente, compradores nasceram e jogaram esse preço lá para cima. Só que a gente tem um ponto em comum aqui. O fechamento dessa vela também não houve pavio nenhum de presença vendedora. Portanto, ela foi uma vela predominante compradora, correto? No entanto, essa vela, que é uma vela cheia, que não tem pavio nem na mínima e muito menos na máxima dela, a depender do contexto, ela vai nos indicar uma vela de exaustão, porque ela é uma vela cheia, ela é uma vela que não teve tempo de reação dos vendedores, porque vendedores não conseguiram se posicionar tanto aqui na abertura para poder fazer aquele pequeno pavio, quanto também na região do fechamento dessa vela, para fazer aquele pequeno pavio ali em cima também, demonstrando que vendedores estavam presentes naquela região. Como vendedores não conseguiram se posicionar, essa vela foi uma vela predominante de compra, porém, no entanto, ela não se enquadra como uma vela de impulsão, mas sim uma vela de exaustão de movimento. A próxima vela em seguida dessa vela compradora geralmente vai fazer uma correção. Então vai entrar uma velinha de venda, o que vai caracterizar para a gente um gatilho de entrada, o que vai confirmar para a gente um gatilho de entrada. Então se a gente tem uma vela como essa aqui no gráfico, dependendo do contexto que ela aparecer, ela vai ser uma vela de exaustão.
correto? O mesmo se aplica aqui na vela de venda. A gente tem aqui a abertura dela e nós temos aqui embaixo o fechamento dela. Como a gente pode ver, não teve presença nenhuma compradora aqui na abertura e muito menos, né, no fechamento. Então se enquadra todo esse mesmo contexto que eu acabei de passar da vela de compra também nessa vela vendedora. Ela foi uma vela cheia, predominantemente de venda, porém não teve reação nenhuma dos compradores em nenhum momento. Então, a depender do contexto, principalmente se a gente tiver posicionamentos anteriores, essa vela aqui ela vai nos indicar uma exaustão, para que a próxima vela entre a correção do movimento, que seria justamente esse movimento de compra, correto? Eu vou explicar melhor. Eu vou apagar isso daqui, tá? Vou apagar esses desenhos aqui. Eu vou mostrar para você exatamente qual é o contexto ideal. Suponhamos que aqui a gente tem uma região de suporte. Eu vou desenhar aqui para ficar melhor. Suponhamos que aqui a gente tem uma região de suporte e lá em cima nós temos uma região de resistência. Essa região vermelha que eu desenhei, ela é uma região de resistência, correto? E a região aqui embaixo que eu desenhei, ela é uma região de suporte, certo? O que quer dizer a nossa região de resistência? Região de resistência nada mais é região onde predominantemente entra posicionamento vendedor. Então, predominantemente, a gente tem o posicionamento de venda e geralmente faz a reversão do movimento sempre que o preço alcança aquela região. O mesmo se aplica no contexto, né, do nosso suporte aqui embaixo. A gente tem a região de suporte aqui embaixo e aqui nessa região de suporte sempre há o posicionamento comprador, toda vez que a vela volta para poder fazer o reteste dessa região. É óbvio que, como eu falei no início desse vídeo, não só o toque nessas regiões por si próprio vai caracterizar uma compra ou uma venda para nós, mas também o gatilho ideal. E qual seria o gatilho ideal? Eu desenhei essa região de resistência exatamente aqui nesse ponto e essa região de suporte exatamente aqui nesse ponto para dar para vocês o contexto 100% da vela de exaustão. Vamos lá, pessoal. Se a gente tem uma região de suporte aqui embaixo e a vela de exaustão saiu dessa região de suporte e foi buscar justamente um posicionamento de venda, desculpa, por ser uma vela forte e uma vela que não houve reação nenhuma dos vendedores, a próxima vela tende a entrar o posicionamento vendedor, principalmente porque não teve reação nenhuma na vela anterior e finalizou agora em cima de um ponto de posicionamento vendedor. Ficou claro? Se aqui a gente tem posicionamento de compra nessa região e a vela que finalizou naquela região específica é uma vela de exaustão, que é essa vela que eu desenhei para vocês, esse gatilho que eu estou passando agora na aula de hoje, a próxima vela tende a corrigir. Porque a vela de exaustão que finalizou naquela região foi uma vela predominantemente compradora e que não teve reação nenhuma dos vendedores. Portanto, na próxima vela, os vendedores tendem a se posicionar, principalmente para conseguir fazer nem que seja um respiro desse preço, desse movimento de alta que seja, que ela já vem seguindo, ou enfim. Independente se for uma pernada ou se não for uma pernada de força, a vela de exaustão ela se caracteriza dessa forma, finalizando uma vela cheia, sem presença nenhuma na mínima e nem na máxima da polaridade oposta, no caso, que seria nesse caso aqui a venda, beleza? Então prestem bastante atenção, esse é o nosso gatilho de exaustão. O mesmo se aplica nesse candle vendedor, tá bom? A gente tem essa vela de venda sem presença nenhuma compradora, tanto na mínima dela quanto na máxima também, e ela saiu de uma região onde entra posicionamento vendedor e finalizou numa região onde entra posicionamento comprador. No entanto, pessoal, prestem bastante atenção. A gente tem gatilho de compra aqui embaixo, porque a gente já sabe que essa região lá embaixo é uma região onde tende a entrar posicionamento de compra, porque outras vezes o mercado já nos demonstrou que há posicionamento comprador aqui embaixo. E como que a gente sabe disso, né? Obviamente, olhando o passado do gráfico, entendendo se aqui, por exemplo, nessas regiões, principalmente, são regiões onde, deixa eu só desenhar aqui, e essas regiões principalmente são regiões onde houve a reversão do preço, né, comprador. E aqui em cima mesmo, se houve a reversão dos vendedores, entendeu? Então, se aqui é uma região onde está havendo reversão e o preço saiu dessa região e foi buscar lá em cima, onde também a gente tem reversão, a gente sabe que são regiões laterais, são regiões onde possivelmente vai entrar venda aqui em cima e o mesmo pode acontecer aqui embaixo. E a gente só vai pegar nossas operações toda vez que aparecer o gatilho de exaustão. Perfeito? Eu vou mostrar isso daqui num gráfico para ficar ainda mais simples, mas tirem print desse gatilho específico. Tira print agora, então volta um pouquinho no vídeo também se tem uma parte que te chamou bastante atenção e tire um print porque isso daqui é extremamente importante, tá bom? Então vamos lá para o gráfico. Como vocês estão vendo aqui, eu estou utilizando a corretora High Essa é a corretora que eu utilizo todos os dias, tá, pessoal?
essa é a corretora que eu utilizo e que inclusive eu indico de olhos fechados. Eu tive conta bloqueada na Cotex, eu já tive conta bloqueada na Binola também. Inclusive a Cotex bloqueou 17 mil reais meus lá e por isso que eu não opero mais nessa corretora. Apesar dela ser uma corretora antiga e que já foi por muito tempo uma corretora confiável por mim, inclusive, depois de ter tido o bloqueio que eu tive de 17 mil, nunca mais eu operei lá. E desde então eu estou operando aqui na Raiove. Já fazem 3 meses que eu estou com a Raiove, ou talvez um pouco mais. Vocês podem voltar nos vídeos aí do canal para poder dar uma olhada, desde o primeiro vídeo que eu trouxe aqui. Porém, tá? Porém, é uma corretora que está pagando todos os meus saques. Hoje mesmo, dentro do meu grupo do Telegram, inclusive, eu mostrei lá mais um saque de 500 dólares. Semanalmente eu estou sacando. Essa semana, na verdade, eu já fiz 2 saques, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Quarta-feira ainda, mas esse já é o segundo saque de 500 dólares da semana. Porque eu sempre mostro aqui para eles tudo em relação a saque, sempre estou postando também projeções de análise, estou fazendo aulas ao vivo também operacional, beleza? Então de forma bem rápida aqui eu só aproveitei o gancho para poder mostrar o meu Telegram. Quem não está inscrito ainda no meu Telegram, entra no meu Telegram, pessoal. Eu faço copy trade também, então diariamente eu estou operando na banca do meu copy trade. Para você que não sabe o que é o copy trade, é uma ferramenta integrada daqui da Raiove, tá? Aqui ó, onde está escrito copiar, você consegue clicar aqui e copiar o trader que você quiser. Só que para isso eu preciso te aceitar, por exemplo. Então, se você for me copiar, eu vou te aceitar se você estiver dentro do meu grupo do Telegram, beleza? Então, se você estiver no grupo do Telegram, você vai conseguir me copiar, me manda o ID da sua conta que eu vou estar te aceitando ali. Todas as operações que eu pegar na minha conta, ela vai replicar na sua também. Então, todo lucro que eu fizer na minha, você pega na sua, tá bom? Sem mais delongas, vamos exatamente para o conteúdo agora que eu quero passar para vocês na aula de hoje. E aqui nesse EURUSD, aparentemente nós já vamos ter aqui ó, a vela de exaustão. Olha só, eu vou entrar vendido aqui, tá? Por que que eu entrei vendido aqui, pessoal? Bom, vamos lá. O que a gente teve aqui? Uma vela que saiu da região de suporte, como a gente pode ver. Deixa eu só trocar a cor para ficar mais fácil, pessoal. Uma vela que saiu da região de suporte, ela foi uma vela cheia. Ela deixou um pequeno paviozinho de presença vendedor aqui, porém a gente pode ver que essa vela finaliza em regiões onde há correção do preço, tá vendo? Todas essas regiões aqui ó, são regiões onde a gente tem essas correções do preço. No entanto, por ela ter sido uma vela de exaustão de movimento, no meu ponto de vista, eu acredito sim que essa próxima vela tende a ter uma correção, tá bom? Então eu entrei vendido aí acreditando nessa exaustão do movimento. Vamos ver como é que vai ser a finalização. A gente pode pegar a vitória, mas a gente também pode pegar a loss. Não é uma estratégia que funciona 100%, até porque isso não existe. Mas caso a gente pegue loss, a gente vai dar continuidade aqui. Vamos entrar com a mão de recuperação na próxima entrada. E tá perfeito, rapaziada. Vamos lá, faltando um segundo. Ó, voltou para muito próximo ali da nossa operação, mas não pagou a entrada. Não tem problema, iniciamos pegando loss, tá? Mas a gente vai seguir aqui tranquilamente. Eu vou entrar com a minha mão de recuperação, que são 300 dólares. E eu vou esperar exatamente o padrão que eu passei para vocês para que a gente consiga finalizar positivo no dia de hoje. Fechou, pessoal? Para não ficar muito longo esse vídeo aqui, eu vou voltar assim que eu encontrar a oportunidade de exaustão, exatamente com o padrão que foi passado para vocês na aula de hoje. E é isso, volto com vocês daqui a pouco, assim que eu encontrar essa próxima oportunidade. Bom, pessoal, olha só que importante é esse gatilho e o quanto ele de fato funciona. A gente acabou, né, por eventualmente ele tomando um loss na entrada anterior, mas não deixa de ser válido o gatilho, tá? É somente porque é contexto de mercado mesmo. Às vezes a gente tomou um loss ali porque acontece. Mas olha só, essa vela aqui, ela voltou para dentro da região que a gente tem. Foi uma vela cheia onde não deixou pavio nenhum, nem na mínima e nem na máxima dela, finalizou nesse posicionamento comprador e a próxima vela entrou um movimento de compra. Então, como eu falei para vocês, entrou a correção, que é a reação do movimento de venda e de repente até dê continuidade aqui, ó, desse movimento de baixa, faz parte. Porém, no entanto, olha aqui o que a gente teve, correção. O nosso gatilho de entrada seria nessa compra aqui e de fato teríamos pego essa vitória. Por que eu fiquei de fora? Não vi acontecendo, beleza? Não vi acontecendo. E por isso que eu fiquei de fora desse padrão aí. Mas olha só, pessoal, eu não vou só operar esse padrão de exaustão, porque possa ser que ele demore bastante para aparecer, mas eu vou trabalhar com vocês aqui a psicologia do preço, tá? Olha só o que o preço acabou de fazer. Ele acabou corrigindo aqui nessa região, entrou venda, entrou correção de novo e agora entrou uma vela de venda de impulsão. O que eu vou fazer? Vou entrar vendido aqui, tá? Vou entrar vendido porque basicamente o mercado fez o rompimento dessa região de posicionamento, foi uma vela de bastante impulsão. O mercado está trabalhando aqui fazendo esse topo e fundo menor, então eu não podia deixar passar essa oportunidade. A gente tem uma estrutura de baixa, próximo alvo para o preço poder vir buscar está somente nessas regiões aqui.
portanto eu poderia aí tranquilamente trabalhar vendido, tá? Vamos esperar aí para ver como é que vai ser a finalização dessa vela. E aí, pagando essa operação, a gente vai entrar na próxima entrada aqui com 270 dólares, tá bom? Que vai ser o valor que vai pagar nessa operação aí. Tô bem tranquilo em relação a ela, acredito muito que vai pagar a operação pra gente. Ó, ela retraiu, pagou a operação. Já vou posicionar o valor de 270 e eu vou operar com vocês aqui exatamente a psicologia do preço, o contexto de mercado, e eu quero que você entenda também sobre isso. Para a gente não ficar preso somente ao padrão de exaustão, porque possa ser que ele demore um pouquinho, beleza? Mas caso ele demore de fato, olha só, aqui eu tenho o padrão de exaustão, pessoal, e o que eu vou fazer aqui? Vou esperar ela buscar um pouquinho aqui mais embaixo e, ó, entrei comprado, tranquilo. Pô, Caslu, por que você comprou se ela teve esse pavio aqui em cima, ó, um pavio na mínima? Pessoal, vocês precisam entender o seguinte. Eu falei, a gente tem um contexto aqui de compra, né? O contexto onde a gente já entendeu aqui que entra bastante posicionamento comprador. E se nessa região a gente tem todo esse posicionamento comprador, o mercado retomou aqui exatamente nesse ponto, com esse movimento de venda finalizando uma vela careca, sem pavio nenhum na máxima dele, eventualmente nesse próximo candle tende a entrar a compra aí também. Olha só, por conta da nossa taxa, a gente pegou vitória mais uma vez e por que eu esperei buscar aqui embaixo? Porque aqui é onde a gente tem um pavio de posicionamento, tá vendo só? Então o contexto de mercado é muito importante. Por que eu falo que essa vela foi uma vela de exaustão? Porque ela foi uma vela careca aqui na máxima, ela não teve vela, ela não teve, foi uma vela careca ali também na abertura, porém ela foi uma vela careca aqui no fechamento dela, o que já nos indicou aqui um possível movimento exaustivo, principalmente porque está numa região onde há posicionamento comprador. Então, se finalizou essa vela aqui de exaustão, né, uma vela careca, onde não teve reação nenhuma de venda aqui até o momento, porém ela finalizou na região de posicionamento comprador, tende a ter uma reação dos compradores aí na próxima vela, tá bom? E a reação foi na retração, como a gente pôde ver, mas muito provavelmente essa vela que termina a vela compradora, porque veio buscar exatamente essa liquidez aqui do pavio. Então a próxima vela tende a se posicionar os compradores aí. Vamos trabalhar essa psicologia gráfica então. Eu sei que vocês gostam, eu quero trazer exatamente isso daqui para vocês. A psicologia gráfica funciona e eu quero mostrar o tanto que isso daqui vem colocando dinheiro no meu bolso. E eu quero que você também comece a ganhar dinheiro com isso, beleza? A última entrada me pagou 243 dólares. Vou entrar somente com o meu lucro para não ficar arriscando o valor do meu capital ali inicial, beleza? Aqui, como vocês podem ver, aqui é o histórico de 2 a 1. Eu estava operando ao vivo com a galera, 8,26, 8,38, 8,46. Então, aqui em 20 minutos, tive esse resultado de 2 a 1. E agora, iniciando com vocês, a gente também está com 2 a 1 aí, tá? Peguei um loss inicialmente e agora eu estou com 2 vitórias. E vamos seguir com as nossas análises. Bom, pessoal, vamos esperar aí, tomar bastante cuidado com os gatilhos que o mercado vai nos entregar de fato, com o contexto. O mais importante é sempre se atentar ao contexto, tá? Porque às vezes o padrão pode ser um padrão muito bom, só que se não tiver no contexto ideal, ele não é um padrão que vai respeitar nossas operações. Bom, turma? Então vamos para cima, eu volto com vocês assim que eu encontrar uma boa, uma ótima oportunidade. Show? Olha só que incrível, já encontrei essa oportunidade, porém aqui eu preciso que ela venha buscar essa região aqui embaixo, onde eu falei para vocês que há posicionamento comprador. Por quê? O que a gente teve? Velas de impulsão de movimento comprador, tem pavio de nova alta lá em cima. Aqui a gente já tem o mercado numa região onde entra compradores. O que eu vou fazer? Esperar ela dar um gatilhozinho. Pronto, perfeito. Deu essa taxa aqui embaixo. Por que eu entrei comprado? Porque aqui, pessoal, são regiões onde compradores já se posicionaram, tá? Novamente, repito para vocês. São regiões onde entrou o posicionamento comprador, tentou fazer um rompimento aqui na região, não teve força de confirmar e agora voltou para dentro dessa região. O que o mercado tende a fazer aqui? Corrigir. Então ele tende a entrar uma retração aqui nesse ponto, principalmente porque a gente tem esse histórico de posicionamento comprador justamente nessa região, beleza? Faltando um segundo, olha só, pagou operação apertado novamente, mas vocês estão vendo onde que mora exatamente o gatilho de entrada, pessoal? Onde realmente a gente sabe que são posicionamentos de compra, onde realmente a gente sabe que tendem a entrar posicionamento compradores nas regiões. E por isso, mais uma vitória no bolso aí, a gente finalizando aqui agora com o resultado de 3 a 1. Já são exatamente 1h30 da manhã, como vocês podem ver, do dia 21 de agosto. Eu estou aqui gravando esse vídeo, por isso que eu não esperei exatamente o gatilho de exaustão, porque eu vi que iria demorar mais um pouquinho. Porém, eu vou trazer um vídeo para vocês aqui mostrando exatamente como operar a vela de exaustão. Vou pegar operações somente na vela de exaustão e mostrar para vocês como que funciona.
Primeira operação na vela de exaustão, a gente tomou um loss. Segunda operação, a gente tomou vitória. Pegou uma vitória. E as outras duas operações não foram da vela de exaustão, beleza? Mas eu vou trazer contexto para vocês aqui, melhores sobre a vela de exaustão. E se você gostou desse vídeo, pessoal, se você gostou desse gatilho em específico que eu passei para vocês, também da psicologia do preço, entender sobre os posicionamentos e tudo mais, deixa aqui embaixo o seu feedback, porque eu vou trazer mais vídeos somente operando aqui, passando alguns gatilhos da psicologia do preço realmente, passando alguns gatilhos dos posicionamentos no mercado para vocês entenderem o que cada uma dessas regiões querem nos dizer, certo? Um ponto muito importante que eu tenho para poder te falar é o seguinte: a Raiove é uma corretora muito confiável que eu já estou utilizando há alguns meses, como eu já falei no início do vídeo. Se você ainda não tem conta criada, clica no link que está aqui na descrição e cria sua conta agora na Raiove, tá bom? Você não perde por esperar, na verdade você já está perdendo por esperar, por não estar ainda operando numa corretora como a Raiove, certo, pessoal? Quem não está no meu grupo do Telegram, o link também vai ficar aqui na descrição. Eu já mostrei para você, eu opero todos os dias ao vivo lá no meu grupo do Telegram. Além das operações que eu faço ao vivo, eu disponibilizo o meu copy trade para quem está lá no meu Telegram. Olha só, o seu histórico vai aparecer desse jeito, ó. Todas as operações que eu pegar no meu copy vai aparecer para você assim, ó. Esse daqui é um copy que eu estou seguindo, que é na minha conta principal, e esse daqui é o resultado que vai aparecer aí para você, tá bom? Esse é o resultado que vai aparecer no seu histórico sempre que eu pegar uma operação, seja ela vitória ou seja ela loss, beleza? Clica no link também aí que está na descrição, entra dentro do meu grupo do Telegram e eu vou te aceitar no meu copy trade. Se você ainda não me segue no Instagram, o link também está aqui. Se você quer um treinamento completo e extremamente acessível, apenas R$ 39,90 por mês, o link também está aqui na descrição. Esse é o Ferreira Flix, é o conteúdo que eu mesmo estudo, tá? É o conteúdo do meu mentor, inclusive, que é o Ferreira Trader. Então, o link está aqui na descrição, é só você clicar, é só você participar do Ferreira Flix e ser feliz, começar finalmente a ganhar dinheiro com esse mercado de opções binárias. Porque, apesar desse mercado ser um mercado que parece ser extremamente difícil, como eu mostrei para vocês aqui no vídeo de hoje, peguei algumas operações aqui em pouquíssimo tempo. Nossa primeira operação foi 1,22, a nossa última operação foi 1,31. Então, em menos de 10 minutos, eu acabei de colocar no meu bolso praticamente, olha só, $500 de lucro. Então, basicamente, quase R$ 3.000. É muita grana para alguns, é pouca grana para outros. Só que para 10 minutos eu acredito ser um valor extremamente fora do comum. Então, se você finalmente quer começar a ganhar dinheiro com esse mercado, siga tudo que eu te falei no vídeo de hoje. Utilize também esses padrões. Você precisa testar, você precisa ir para a prática, porque só a teoria não funciona. Tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, você pode me chamar lá no meu Instagram, eu vou responder, eu vou tirar a sua dúvida, ou no meu próprio Telegram, beleza? Onde você vai poder estar acompanhando diariamente as minhas operações. Tamo junto, pessoal. Agora eu vou dormir, amanhã eu vou editar esse vídeo para poder estar postando para vocês. Espero que vocês, inclusive, tenham gostado. Se gostou, deixa o like, deixa o comentário. Tamo junto e até o próximo vídeo.